Que legal. E eu não posso deixar de perguntar ou começar esse nosso bate-papo com uma curiosidade. Como que começou esse teu interesse em não só... eu vi a tua mentoria que parece assim brilhante e tem trazido aí vários jovens empreendedores após a aposentadoria, né, a estar fazendo um salto ou um reposicionamento na carreira deles como empreendedores. Então eu queria saber o que trouxe você até esse ambiente de inovação e empreendedorismo para esse público acima de 60 anos, acima dos 50 anos. Então, Felipe, eu sempre fiquei muito incomodado com o trato da pessoa acima dos 50. Então, a gente tem muito programas sociais, programas para pessoas de baixa renda, onde sempre se trabalhou como uma infantilização desse adulto. Então, uma primeira coisa que sempre me incomodou, bailinho de debutante, festinha de final de semana, num sentido de que por que nós não podemos continuar sendo produtivos e atuando com o nosso lado cognitivo. E agora, cada vez está mais premente um descarte muito grande de profissionais muito capacitados, pessoas que já nasceram numa era de ter computador, que já trabalham com altas tecnologias, que tiveram uma posição na organização, mas que de uma hora para outra, por uma questão de corte ou de qualquer outra necessidade, se veem sozinhos no mercado de trabalho. E aí eu comecei, eu tenho uma experiência gigante em mentoria, em inovação em modelos de negócio, fui precursora do Brasil nesse assunto, fiz muita mentoria para startups, e aí chega uma hora e digo, eu estou acima dos 60 anos, eu tenho lugar de fala, eu estou ativa. E aí começo a pensar e observar o que a medicina vem falando da longevidade, que nós vamos viver até 120 anos, mas a gente não tem uma aposentadoria que segure toda a festa. Né? Nós temos muitos lugares para ir e para usufruir, mas que hoje quem tem uma aposentadoria normal, sem um plano complementar, não consegue ter toda a disposição para viajar pelo mundo, sabe? Porque não dá, porque é caro, porque o euro é caro, porque o dólar é alto e a nossa moeda não bate com isso daí. Então, não só em questão de viagem, mas também um lado cognitivo, da pessoa se sentir ativa no seu lado intelectual. Né? Nós temos o Dr. Drauzio Varela, aqui no Brasil, ele comenta que as pessoas que têm uma atividade intencional, ela tem uma possibilidade de ter os neurônios e as sinapses mais ativados. Então, por que não juntar os dois? Né? Poder responder a uma necessidade daquilo que eu também vejo, que muitos profissionais gostariam de ter feito uma coisa, mas na época não fez. Então, também é uma possibilidade de resgatar aquele sonho de infância da qual ele não pôde trabalhar e executar agora com maestria, com leveza, sem pressão de horário, sem ter que, né? Porque a gente chega numa idade que eu não tenho mais que, eu faço o que tiver afim. Isso. Né? Então, eu posso organizar uma atividade profissional ainda, intencional, sem a pressão de ter que bater ponta, assinar carteira, responder para alguém. Não, a gente não responde para mais ninguém, né, Felipe? A gente não responde para ninguém, é uma beleza, assim, a gente faz estar afim, né? Se a pessoa já não bateu ali, a gente já diz, não tenho agenda. Eu vou te falar, eu desisti da minha vida como empreendedor quando eu descobri que eu era um péssimo patrão de mim mesmo ou eu era um péssimo empregado de mim mesmo. E falando nisso, eu queria saber qual é essa diferença entre empreendedorismo e inovação. Óbvio que tem suas complementariedades, mas há uma diferença. Como que é tratar dessa diferença em termos conceituais, em termos teóricos e práticos daquilo que você tem visto no mercado ultimamente? Então, quando a gente pensa em inovação, sempre vem uma coisa disruptiva que vai mudar o mercado, drones dirigíveis, né? A gente começa a ver aí a China, a própria Embraer, que tem aí a sede dela em Évora, né, em Portugal, trazendo essa questão dos drones. Isso é disruptivo, né? O nosso micro-ondas foi disruptivo, nem sempre a inovação precisa passar por isso. Nós temos um estágio da inovação que é aquela inovação em processos, que é o nosso dia a dia, que é a inovação na sua própria carreira, né? Nas suas próprias entregas. Então, se eu preciso hoje me tornar relevante no mercado, ainda como um profissional ativo sendo considerado, eu preciso inovar nas entregas. E essa entrega tem uma inovação que é a inovação
processual, ela não é nada estranha, né? Mas como que eu trago tecnologia para o meu negócio, como que eu sei trabalhar bem com o meu LinkedIn, que hoje é um fator importantíssimo de conexão profissional, o que eu quero fazer, quais são as entregas que eu terei, será online? Nós estamos aqui falando online, se eu quiser dar aula online, sim, eu tenho que dominar a tecnologia, então eu tenho que inovar nesse... mas eu sempre fui da sala de aula presencial, mas agora tem outros equipamentos. Então, trazer essa inovação para o seu processo profissional nos mantém ativos e nos mantém relevantes, né? Então, isso é fundamental. Eu faço intencionalmente mudança do meu portfólio, como se eu vendesse óculos, não é? Eu vendo serviço, mas intencionalmente todo ano eu faço uma revisão do meu portfólio, porque tem assuntos que ninguém mais pede, que não é o que está todo mundo falando, e aquilo virou commodity. Então, qual é um assunto novo que eu posso trazer, que não tem ninguém conversando? Que produto novo eu posso trazer? Meu sonho era ter uma cafeteria. Qual é o modelo de cafeteria que você vai ter? Não é só o café, posso criar um espaço de coworking junto, posso trazer uma alimentação rápida, posso fazer teleentrega. Então, isso é inovação, trazendo junto para o empreendedorismo, né? Quem não está se atualizando vai caducar, né? Ou tem aquela velha receita de bolo da avó, que ela é tradicional e, como tal, não pode mudar. Ainda assim, ele vai ter que ter produtos adjacentes para poder compor esse mix, né? Então, esse é o papel que eu vejo da inovação na sua vida, né? Quem está nos ouvindo, eu deixo essa pergunta. Quando é que você teve a coragem de fazer uma primeira coisa pela primeira vez? Como que você enfrentou o seu medo de alguma coisa, né? Eu tenho receio. Então, tem pessoas assim que, principalmente na minha faixa etária, eu não sei desse negócio da IA. Eu já tenho um e-book que eu já mando, Felipe. Gente, vamos estudar isso daí, é tão simples. Vocês podem ajudar aí os netos a fazer tarefa de escola com muito mais facilidade, né? Ou monitorando o processo e aprendendo, né? Então, eu vejo que tem um campo gigante para unir os dois.